Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Quinta-feira é dia de pergunta, gente. Qual é a pergunta? Toda quinta eu faço uma pergunta, toda quinta. Você está pronto para receber? E aí, normalmente a gente fala sim! E aí alguém chega e fala assim: nossa, você está horrível! E você se fecha. Toda vez eu falo isso, mas isso é para entrar mesmo, sabe? Para entrar. Porque quando alguém faz qualquer crítica e nós não recebemos, porque a gente entra em julgamento. Se eu entro em julgamento ao receber uma crítica, eu também não recebo elogio. Por mais que eu ache que eu recebo, frequencialmente eu também não recebo. O universo, ele não entende o que nós falamos. O universo, a linguagem do universo é frequencial. E quando eu falo universo, gente, vamos trocar aí a palavra para Deus. Ontem eu estava olhando um store que apareceu e ele falava assim: é de um ser, é um americano, ele acho que mora nos Estados Unidos. E ele recebe, ele canaliza um ser extraterrestre há muitos e muitos anos. E ele fala, o Store falava assim: Deus é um espelho. Deus é um espelho. Entenda isso, Deus é um espelho. E eu achei muito, muito interessante e perspicaz isso, né? Porque quando nós falamos universo, você acha que você está falando com o céu, com tudo, mas na realidade a frequência é Deus. É Deus. O universo todo, a fonte, é um espelho. Se você está feia, você recebe a imagem da feiura. Se você está alegre, sorrindo, você vai receber a imagem sua, alegre, sorrindo. Se você está brava, espumando, você vai receber a imagem, a frequência. Frequência. Deus é frequência, o universo fala em frequência. Tudo é frequência, tudo, sem exceção. Então, se eu hoje não recebo uma crítica, eu tenho que olhar para dentro de mim e perceber aonde tem uma ferida ali que eu não posso receber uma crítica. Que aquilo me incomoda, aquilo fica remoendo e aquilo eu preciso dar uma resposta. Então, quando alguém quer me dar um presente, naturalmente eu também vou ter essa reação. É o nome do canalizador, né? O Wellington, do canalizador. Shakar, né? Que é o extraterrestre. E é um ser de. Ele é uma consciência, é como Cryon, né? É uma consciência, não é um ser. A gente tem que começar a abrir as nossas capacidades mentais para sair da conclusão. Ah, é um ser extraterrestre, bonequinho, como ele é. Não, é uma força. Porque eles já estão em uniconsciência. É como você falar, eu vi Miguel aqui do meu lado. Não, gente. É uma força. Por isso que muitos canalizadores trabalham com frequências do mesmo ser completamente diferentes. Você fala assim, mas como pode alguém canalizar? Então ela está errada. Não, não. Ela pega a frequência que está semelhante ao que ela necessita, ao público e a tudo mais. Outra pega uma outra frequência, da mesma forma que ela está, e isso não quer dizer melhor ou pior, e que vai
ser para o público, porque eu atraio as mesmas frequências, as frequências semelhantes. A minha unidade, lembra ontem eu falei? A minha unidade é uma. Então, quando eu acesso um ser, eu acesso nessa frequência e vou passar nessa frequência. A outra pessoa acessa em uma frequência diferente e vai passar na mesma frequência. Aquelas pessoas que estão ouvindo são da mesma unidade. Isso nós saímos do julgamento. Alguém está errado, alguém está certo. Outro dia veio uma pessoa grosseiríssima, por sinal, e ela falando, né, da ordem de Melquisedeque, que não, ela fazia parte e eu não tinha capacidade de dar o curso e ela ia falar para quem deu para ela, ou quem, da onde ela fez, que ela participava não sei quanto tempo, e que era uma fraude, que não sei. Eu fiquei assim, querida, vá para a sua presença e faça o que ela mandar, por favor, esteja à vontade. Porque é tão impressionante. O fulano está errado, o ciclano está certo, e quanto mais nós fazemos isso está certo e esse está errado, nós não recebemos do universo. Não recebemos. Hoje, dentro do pessoal da ordem, da cura dévica, inclusive, veio uma pergunta super interessante. E a pessoa, óbvio, né? Ela não foi para a presença divina, porque ela estava na mente. Ela falou assim: por que a gente não pode destruir o inconsciente coletivo? Porque foi nós que criamos. O inconsciente coletivo é todo o julgamento que existe no planeta. Todo ele. É fácil de destruir o inconsciente coletivo. É só parar de alimentá-lo. É assim que nós mudamos as nossas formas de ser. Se eu toda vez eu falo, meu Deus, não preciso. Alguém vai te dar um presente? Não precisava. Não precisava. Eu estou alimentando uma frequência neural no meu cérebro físico. Um caminho neural que diz, eu não preciso. E aquilo é a minha verdade, porque eu estou dizendo, e eu sou Deus naquele momento. Eu não preciso. E eu me alinho com todos que falam a mesma coisa, porque é a unidade. Isso não quer dizer se está certo ou errado, mas é aquela verdade minha naquele momento, com V minúsculo. E é muito importante nós termos essa consciência, porque quando eu digo eu não preciso, o universo fala, Tattva Amasi, lembra? Que assim seja. Que assim seja. Você é Deus, que assim seja. O universo é um espelho. Ele reflete o que eu estou dizendo. Eu sou Deus, ele aceita, porque ele que me criou. Eu sou parte dele. E simples assim. Então, é tão interessante quando a pessoa te dá um presente, você fica grato. Gente, mesmo que o presente não sirva, que você não seja o que você vai usar, não importa. Você pode até pegar aquele presente, nossa, é maravilhoso, a energia te supre. E aí você pode distribuir aquilo e daí é seu. A partir do momento que é seu, você distribui e vai fazer outras e outras pessoas felizes. É assim que funciona. É assim com o dinheiro, por exemplo. Você recebe e você compartilha. E você recebe e você compartilha. Compartilha de que forma? É muito bonito isso na Índia. Se você perguntar para uma pessoa de uma casta o que ela acha dos marajás, que é uma das castas mais altas, e ela é grata de todo o coração. Por quê? Porque aquele marajá tem N funcionários, uma empresa gigante, sustenta um monte de família. Percebe? Então, ele está fazendo aquilo, ele está distribuindo. Está distribuindo. Mas as pessoas, muitas têm um padrão de programa que
eu tenho que ganhar de graça sem fazer absolutamente nada. Isso é padrão de escassez. Padrão de escassez. Então, mas eu posso ganhar? Pode. Sem, entre aspas, sair para trabalhar? Pode. Mas o que você vai fazer na sua casa? Você pode ter uma rotina. Você pode sentar, mandar energia para o planeta. Você está fazendo algo. O planeta está te recompensando de N formas. É assim que os Karunas, né? Karunas, não Kaunas. Kaunas é do Havaí, Karunas é da Índia. Essa palavra é uma palavra muito interessante, porque Karunas eram os seres que andavam, eles tinham dons, eles tinham conhecimento sobre ervas, sobre curas, e eles andavam, passavam numa aldeia, ajudavam aquelas pessoas que estavam necessitadas, se curar, tratavam, recebiam alimento, cama para dormir, e quando parecia que estava tudo ok, eles seguiam para próximo. Esses eram os Karunas. Seres que estavam devotados a ajudar a humanidade. Existem muitos seres assim. E é lindo. E eles estão recebendo de N formas. Então, receber é um verbo. Se você fala, eu não recebo julgamento, você também está dizendo, a sua frequência está dizendo para o universo, eu não recebo porque eu não quero. É o meu livre-arbítrio. E ele diz, Tato Amassi, que assim seja. Amém. Simples assim. Hoje nós vamos nos abrir para receber nas frequências das qualidades divinas. Então, o fogo primordial, que é o fogo séptuplo, que mas eu posso trabalhar o fogo primordial. Você tem a chama, todas as qualidades divinas nós portamos como presença divinas, tá? Todas elas. Por isso que existem a evolução das iluminações, ou ascensão, como vocês quiserem chamar, mas é um processo iniciático, e ela vai passando por iniciações. Então, você recebe a frequência, assim que funciona, recebe a frequência de fora, por imantação. Aquela frequência, por imantação, atrai a mesma frequência para fora do seu ser e ele toma conta. Ali haverá uma transformação. Olha, gente, a transformação era tão densa e tão sofrida, vou usar essa palavra, quando nós estávamos na queda e na escuridão mesmo, como diz Sanat Kumara, na noite escura do planeta, o que acontecia? O universo, olha, Deus é a fonte, é de uma compassividade e amor incondicional impressionante. Ela trazia uma força, a força da qualidade divina para despertar em nós, que a Terra estava 2.000 anos. 2.000 anos a frequência, e até hoje é assim. De 2 em 2.000 anos, uma das qualidades divinas está ali, sendo emanada para o planeta, para que a semelhança em cada um de nós venha para fora. Nós estamos, isso já faz 14.000 anos que isso acontece. Desde a Era de Leão. Desde a Era de Leão, aonde a força do raio azul começou a ser emanado para o planeta. Para quê? Para que a vontade divina, a energia da coragem viesse para fora, o raio azul crescesse. Mas as energias estavam tão densas no planeta, que, 2.000 anos que não aguentou, mas muita coisa aconteceu. Então, começou lá, então 14.000 anos atrás, tá?
14 mil. Então, a queda já estava no auge quando isso aconteceu. Foi quando a esfinge foi criada. E se você olhar a esfinge, outro dia eu estava vendo uma foto da esfinge do alto, é tão interessante, porque a esfinge é gigante, eu fui até lá, ela é enorme, as patas do leão é enorme e a cabeça é minúscula, porque é a cabeça de homem. E não era, né, gente? Era um baita do leão, porque ele era literalmente a força do raio que estava naquele momento chegando no planeta, a qualidade divina, que foi a era de leão, do raio azul chegar. Né? Nada como botar a cara de um siriano lá. Óbvio! E é muito lindo esse processo, quando você tem o conhecimento, que você fala, uau, perfeito. E eu te digo uma coisa, o dia que eu vi essa foto e o pessoal falando, meu Deus, como botar uma cara humana, me deu vontade. Eu realmente eu não sabia quem era, então eu não quis entrar na energia. Mas eu falei, eu abri os registros da Esfinge, né? Eu pedi a permissão, eu estava lá, eu abri os registros e vi como era naquele momento. Os jardins eram enormes, era maravilhoso, não existia deserto lá, né? E era maravilhoso, e a cabeça do leão era gigantesca, né? Numa era que foi realmente muito iluminada ali, por aqueles seres que estavam, né? Eram remanescentes da Lemúria que estavam ali. Então, eles portavam a luz ainda, né? Portavam. Óbvio que aconteceu mil coisas. Então, assim, de 2 em 2 mil anos, uma força chega no planeta para que a semelhança seja emanada e cresça em nós, tá? Nós estamos 14 mil anos depois, começou no ano 2000, e não é assim, né? Zera uma e começa outra. Existe praticamente, são 12 anos que são essa interface de encerramento de um e início da outra, tá? Então, nós saímos da era de Aquário, da era de Peixes e entramos da era de Aquário. Então, ano 2000 está no meio disso daqui, tá? Então, nós fizemos essa transição e a era de Aquário é o 7º raio, o raio violeta. Então, qual é a qualidade divina? E ela tem esse entremeio aí, você pode pegar bem antes, né? Então, antes de 2000, vários anos antes, já começou a força chegar. E aí, no início, ela vem e ela chega. E o que acontece? Ela faz nós sofrermos? Não. Quem faz nós sofrermos somos nós mesmos, porque eu estou cheio de sombra. E a luz vem, bum! Ela começa. E aquilo me impacta, porque a mesma frequência dela dentro de mim começa a brotar. E aí, não tem como o que está preso em mim não doer. Não tem. Quando começa, gente, eu vivi isso consciente, porque eu já estava muito consciente, sabia que estava acontecendo, era impressionante. Era impressionante. Era assim, de doer mesmo. Hoje, o despertar é leve pra caramba. Você trabalhar com a chama violeta é leve. É leve, porque a chama violeta já mudou a frequência dela, porque nós mudamos. Mas quando ela vinha, quando ela começou a chegar, ela vinha num roxo batata, sabe? Roxo bispo, aquele roxo fechado. E olha, eu vou contar, teve pessoas que eu conheci que eles trabalhavam tanto com a chama violeta que criaram câncer no corpo. Por quê? Porque a sujeira que tinha, né, a densidade dos nossos corpos eram muito pesadas, muito. Gente, era trabalhar com a chama violeta e passar mal pra caramba. Não sei, eu vivi isso na pele. Hoje, se trabalhar com a chama violeta é leve pra caramba. Por quê? Foi deixa eu ver, me lembrar quando, no 2008, se não me engano. Se não me engano, 2008, que Kuan veio e falou que a força feminina ia se juntar, né? A energia feminina do raio ia se juntar.
Então, ela ia passar a ser um lilás com um pouco de prata. Eu lembro de começar a trabalhar com essa força. E depois, mais para frente, 2015, mais ou menos, começou a chegar a energia do masculino sagrado, então um dourado junto. Então, hoje, quando você chama violeta, ela tem pigmentos dourado e prateado. E é uma força muito mais lilás, um lilás não tão clarinho, mas uma força muito mais de uma oitava acima, vamos dizer assim, do que era lá atrás. Por quê? Porque nós mudamos. Então, conforme eu vou mudando, eu vou acessando a força. Então, para a nossa evolução, esse projeto acontece há muito, muito, muito tempo. Então, quando a ordem de Melquisedeque chega, porque nós estamos no momento de ascensão, de iluminação do planeta, qual é o primeiro? Como eu tenho que trabalhar com a luz? Eu tenho que disseminar a luz. Para eu disseminar a luz, eu tenho que ser as qualidades divinas. Como ser as qualidades divinas? Eu vou receber as frequências, hoje vocês vão receber. Vocês recebem a frequência e o semelhante a ela, dentro da sua essência, começa a vir para fora. Começa. E você gradativamente vai mudando. As pessoas que participam dessa ordem, né, elas têm um propósito. Elas são chamadas para a ordem. Não vem quem quer. Eu quero. Não. Tem um chamado interno. Porque não é a mente, não é o ego. É um chamado interno. E esse chamado interno é realmente algo espiritual. Porque ela chega e ela tem um propósito ali de ser o emanador dessas forças. Então, ela vai passar por algumas iniciações e deixar que este fogo cétuplo saia. Então, ela vai, primeiro, trabalhar todas elas, né? E o curso é isso. Eu falo que esse curso é robusto. Ele tem sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, depois tem 7 encontros, um a cada semana, 10 dias, com um Elohim, para potencializar isso em nós, na pessoa que está dentro da ordem. E aquilo vem para fora de uma força. Então, mas como você passou pelas iniciações de limpezas, né, de transformações de sombra, de iluminação, com todo um cuidado, um esmero, essa palavra que ele usa aqui, um esmero, porque você está dentro da ordem, a gente não sente nada, não sente realmente. E aí nós podemos, então, abrir e trazer esse fogo cétuplo. Então, o fogo cétuplo, que é o que eu vou fazer hoje, ele vai fazer o quê? Ele vem, são todas as qualidades divinas, tá? Também chamado de fogo primordial. Quem sustenta esse fogo e traz esse fogo são os dragões solares. Porque o dragão sempre trouxe o fogo primordial. As lendas, né, e Hollywood, falam, o fogo do dragão destrói. Não, isso é lenda, isso é uma programação negativa para ninguém querer chegar perto de um dragão, né? Mas o fogo do dragão, na realidade, são todas essas qualidades divinas. Então, quando um dragão chega e bafora, todas as qualidades semelhantes de você vêm para fora. Então, eles são sustentadores da evolução também, né? Juntamente, eles trabalham para os Elohim. Então, a força do fogo cétuplo é muito grande, é muito grande. E é muito custoso de receber. Por quê? Porque ela vai trazer para fora, né, externar, tudo que realmente nós já somos. Que nós já somos presenças divinas, nós já somos, e sabemos, nosso ser foi criado para aquilo, para ser presença. Nós somos a presença, nós somos essa frequência Deus. Só que as pessoas não
não vivem nisso. Elas estão completamente nesse inconsciente coletivo. De, eu não mereço, não precisa, não vai dar certo. E cada vez que ela entra nisso, se auto-julgando como menor, ela se afasta da divindade que ela é. Porque se você falar, e é muito interessante, né? Muitas pessoas têm isso, quando você fala. Então, fala isso para você agora, nesse momento. Eu sou Deus. Mas assim, eu sou Deus. Para muitas pessoas, vai travar. Então, para quem travou isso, para quem, sabe, fez. Vai olhar. Aí tem programa pesado com o inconsciente coletivo. Porque nós somos deuses. Isso é uma verdade. Mas aí eu falo para você que sentiu isso, que não é a sua relação com Deus, é a relação com a palavra Deus. Porque se você trocar, eu e a fonte somos um, a fonte e eu somos um, eu sou a fonte, eu sou parte da fonte, fica leve. Eu sou parte do grande sol central, fica leve. Eu sou luz. Pô, Deus é luz. Eu sou amor, fica leve. Por que usar a palavra Deus trava? Porque são programas dessa palavra no inconsciente coletivo. Então, quanto mais nós nos iluminamos com as frequências das qualidades que somos como presença divina, como imagem e semelhança, que nós fomos realmente criados, o que acontece? Todas essas energias que estão em mim, que não fazem parte da minha essência, começam a se desprender. Então, você receber o fogo cétuplo, ou chamado também de fogo primordial, você se ilumina. Percebe? Então, trabalhar para a ordem, ou receber as frequências de uma ordem, como o fogo primordial, que é da ordem de mestre de Melquisedeque, ele vai potencializar a minha iluminação. É isso. É simples assim. Todas as ordens, elas são para a iluminação. E elas chegam, é muito interessante, né? As pessoas às vezes falam para mim, quando vai ter o próximo? Outro dia, assim, uma menina, me avisa quando vai ter o próximo. Eu falei, gente, a ordem desce quando ela quer. Não é a Lúcia que manda. Não é? E outra, e desce numa ordem, né? A ordem desce na ordem. Então, assim, qual é o momento do planeta hoje? Qual é o momento? Encerramento de um ciclo, porque no dia 26 termina o ano cósmico e a gente entra numa outra faixa vibracional. Então, nada melhor do que estar nesse momento emanando essas forças para eu começar um ano numa oitava acima. Então, é muito interessante. Por exemplo, o Mika chega normalmente no ápice da força crística, lá no solstício de verão do hemisfério sul ou solstício de inverno do hemisfério norte, lá em dezembro. Nunca vai vir no meio do ano. Porque nesse momento agora é início. Eu preciso. Como que você sai para uma festa? Do jeito que você está em casa? Não, você se arruma primeiro. Então, eu preciso estar pronto para começar um novo ciclo. Quando esse ciclo está no meados dele, lá no final do ano, eu vou potencializar minhas criações, materializações. Percebe? Então, é lindo o processo que a ordem traz, como ela chega, tudo muito bem organizado a nível de quê? Do planeta e do que nós estamos vivendo. Então, é muito forte. Hoje, a hora que eu estava me preparando, sentei aqui cedo, e eu estava me preparando
para o processo, fui entrar na ordem, fazer todos os processos que normalmente eu faço, e aí Melquisedeque falou, ó, tem alterações na apostila, você vai ver que tem muitas alterações a serem feitas. Por quê? Porque mudou muita coisa. Mudou como? Oitava sina. Eu estou percebendo de outra forma. Eu mudei, as coisas chegam de outra forma, porque você está enxergando diferente. Isso que é a iluminação. E aí, ele falou para ler essa frase, que eu achei muito interessante. Quando ele vai explicar sobre as iniciações, então ele fala assim, toda jornada iniciática é lenta e trabalhosa, além de árdua. Aí ele fala, sim, foi assim que durante todo o tempo da queda da consciência, vocês ouviram e acreditaram ser verdade. Ou assim que queriam que acreditassem, pois poucos trilharam o caminho deste, como foi sempre o que aconteceu. Então, sempre nos trouxeram que passar por uma iniciação era denso, pesado, porque traria mudança e mudança negativa. Nossa, dá trabalho. Ai, me faz sofrer. Gente, é só olhar como uma religião fala sobre sacerdócio. Então, seja um observador. Como é ser sacerdote numa religião? Não pode casar, não pode ter prazer do corpo, não pode, tem que usar toda uma cobertura, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, tem que aquilo. Percebe? Sacerdócio, né? O que é o sacerdócio? É fazer um sacrifício para Deus. O que é o sacrifício? Tanto é que interpretaram tão erroneamente que matavam animais, matavam, inclusive humanos, matavam para Deus. O que é um sacrifício? Sacro ofício, um trabalho sagrado. Faça um trabalho sagrado. Quem faz o trabalho sagrado? É matando? Não, é você fazendo algo para o bem maior. Um trabalho sagrado, sacrifício. Mas o inconsciente coletivo, um programa, né? Semente negativa foi lá e um vírus, né? Hoje a gente vê no computador, botou um vírus no meu computador. A gente já, nós somos infectados mentalmente, há muito. Porque o sacrifício, fala essa palavra. Eu vou fazer um sacrifício pelo fulano. O que é um sacrifício pelo fulano? Se você olhar e falar assim, olha a diferença, eu vou fazer um sacrifício pelo fulano. Eu vou sentar e vou fazer uma prece para o fulano. Mas isso é a mesma coisa? Pois é. O inconsciente coletivo, toda essa energia que nós acreditamos que é a energia da Matrix, que é essa ilusão toda. E as pessoas acham que a ilusão é o que nós estamos vivendo. Não, nós não estamos vivendo, nós criamos isso. Usaram, potencializaram, refinaram, mas quem começou fomos nós. Sempre. Nós criamos nossa realidade. Então, quanto mais, aí entra a ordem mais uma vez, quanto mais eu estiver na minha essência, poder divino, poder de criação, vontade divina, qual é a vontade da minha essência? Essa é a vontade divina, a vontade da minha essência. Iniciativa, sabedoria de seguir, consciência de ter o conhecimento e luz dentro daquilo para trazer isso para a minha vida, por em prática isso. O amor
Porque se eu não me amar, eu não consigo amar ninguém. O equilíbrio dentro de mim para poder me amar, para poder ter essa iniciativa, para. Então, assim, também não é uma chama que não. Todas trabalham, por isso que o fogo cétuplo é muito lindo de trabalhar com ele, porque ele trabalha em conjunto, todas, não é faço uma, porque aí você fica. Não, são todas as qualidades divinas que precisam ser trazidas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para sermos quem realmente somos. Então, ter a verdade me guiando como essência, ter a compassividade de não entrar em julgamento de forma alguma, ter a liberdade de ser quem realmente eu sou. Então, assim, todas as qualidades divinas chegam nesse fogo, né? Trazida, então, pelos dragões solares que trabalham com todos os Elohim, que são os grandes sustentadores dessas qualidades divinas. Então, o processo todo de trabalhar, de receber isso, né, de se potencializar com essas qualidades, é maravilhoso, porque nós vamos mudar. E quando eu mudo, eu vou criar mudança em todas as áreas da minha vida. Eu vou dizer não, por exemplo, para alguém que eu nunca disse. Eu vou falar sim para algo que eu nunca disse, nunca falei. Então, naturalmente, você vai mudando. Você não vai sofrer pela criação de outra pessoa, porque você reconhece ali a divindade. Pode estar adormecida, mas tem uma divindade. E quanto mais eu enxergo a divindade no outro, eu atraio ela para fora. Então, as pessoas, eu quero mudar o fulano. Quer mudar alguém? Então, a cada dia, reconheça que ali tem um Deus. E veja, olha nos olhos, vendo esse Deus. Porque você vai estar chamando ele para fora. E vai chegar uma hora, como aconteceu com cada um de nós, que ele começou a tomar a frente. Quantas ações que você fazia há um ano atrás e hoje não faz mais? Simples, é só olhar você. Olhar cada um de nós, né? Por isso que eu falo, cada vez que eu faço trago, né, um curso da ordem, meu Deus, para mim é uma grande mudança. Por quê? Porque eu estou fazendo novamente. E aí, como eu já fiz, eu estou numa outra frequência. E o acesso é tão lindo, eu amo, sinceramente. Estou dando aula e aquilo vai entrando, tipo, às vezes eu falo coisas e meu cérebro lá fala assim, caraca, eu ainda não tinha sacado dessa forma, sabe? Tipo assim, a frequência vai chegando em mim e vai dando explosõezinhas. Toim, toim, toim. E é o 4º ano que eu vou dar o curso. O primeiro, como foi a ordem dévica agora, né? Tipo, meu, nossa, é novo. Então, assim, é algo que você tá ainda está meio no chacoalho. Mas depois, gente, é muito lindo, é muito interessante. Muito interessante. Não sou só eu que percebo isso, não. Ontem veio uma pessoa e falou assim: eu vou fazer de novo. E ela está me ouvindo. Ela falou assim: não, eu percebi assim, tipo, que vontade de fazer de novo. Mas eu falei: não, então, enquanto ela estiver fazendo, eu vou refazer tudo que eu tenho, vou ler a apostila. Aí depois diz que a essência dela falou, não, vai fazer tudo de novo. E eu falei, eu acho lindo isso, porque é seguir essa essência, é seguir a essência. Só que a essência vem, sabe aquela, como o pessoal fala assim, eu não segui minha intuição. Veio uma vozinha e falou, faça isso. E eu falei, não, vou fazer aquilo. E depois você fala, não devia ter ouvido a vozinha. Né? Mas é isso. Então, é impressionante, tá? Essa ordem realmente traz uma consciência e um processo
de iluminação para nós muito grande. Todas trazem, cada uma da sua forma. E cada uma tem uma parte de nós que é acessado mais pontualmente. É muito importante isso. Então, agora nós vamos receber. Semana que vem, gente, olha, vou falar de novo. Ontem eu falei isso, muita gente que não estava ontem está hoje. Na terça-feira, é meu aniversário, eu tinha preparado uma live especial, a nível de texto, né? Eu ia fazer ao vivo. Que eu ia falar, comemore comigo, trazendo o fogo solar, o fogo primordial. A semana que vem vai ser os 3 dias de live com a energia do fogo primordial. Porque eu sempre faço isso nas ordens. Muitas pessoas escolhem porque estão sentindo o chamado e muitas pessoas recebem porque estão abertas para esse recebimento. Então, só que eu recebi um recado, né, da espiritualidade, que eles me chamam às 9 para um trabalho, um encontro. Me chamaram, 9 horas da terça. E recado muito formal. Então, assim, depois eu conto para vocês, se eles deixarem. Mas, para mim, foi incrível, né? Porque é um ciclo que eu estou iniciando, um ciclo solar na minha vida. Um ciclo muito importante. O ano passado eu comecei o meu ciclo, que foi para o ano 1. Esse ano eu entro no ano 2, mas é um ano que é 2 com 11, porque eu faço 65 anos. Então, é um 2 com 11. Ah, mas o meu não é assim. Não, você não é assim porque você não é do ano 9. Então, assim, quem nasceu na frequência do 9, sempre quando soma o número do aniversário, dá o mesmo número que o ano, a frequência do ano que ela está vivendo. Então, na terça-feira, eu não vou estar ao vivo. Então, se alguém chegar e falar, parabéns, Luci, eu não responder, por favor, quem está aí, escreve para a pessoa, fulano, Lúcia não está ao vivo hoje. Ela gravou isso com todo o amor dela, mas ela não está ao vivo, porque ela está numa audiência. E depois eu conto para vocês, a audiência não é é com a ordem mesmo. Então, mas aí eu conto, tá bom? Na quarta eu vou estar ao vivo com vocês. Na quinta eu vou estar ao vivo. Eu tenho um exame 1 hora da tarde, mas eu saio rapidinho, 10, eu chego lá, porque ela dá 1 hora daqui de casa, mais ou menos, lá para lá, no final da Barra. Mas é tranquilo, eu chego. Nem que demore 3 horas, eu chego. Saindo daqui 10 horas, 11, 12, vou chegar. É tranquilo. Eu escolho. Então, não vou fazer gravação, vou fazer só na terça-feira, e já vou ficar pronta na quinta, já marco o Uber de estar aqui 10 horas e eu saio 10 minutos antes para dar tempo de tudo. Mas na terça vai acontecer isso, ok? Só, então, eu gosto de deixar isso claro, porque eu sei que as pessoas vão falar comigo e eu não vou estar respondendo. E vai parecer, ai, meu Deus, não está me vendo. Nossa, que falta de educação, não. Então, por favor, quem estiver aqui, e aqui na terça-feira tiver também, né? E venham, viu, pessoal? Porque trabalhar com o ao vivo ou o gravado, vocês já perceberam que não existe diferença, não existe diferença, é o presente. Então, venha, porque ela vai entrar como se fosse ao vivo, vai entrar 9 horas, e com a mesma frequência, né? Eu vou estar gravando, porque eu faço todo um processo para a gravação, né? Eu peço que todas as energias sejam naquele momento o presente, tá? Aquele que você estiver assistindo, tá bom? Então, vamos lá, vamos receber? Então, vou pedir para vocês fechar seus olhos. Deixa eu me preparar aqui. Leva atenção para os seus pés.
Sinta seus pés tocando o chão. Sinta a terra sob você. Não importa qual andar que você esteja. Se está de sapato ou não, não importa. Não. Lembra, você e a terra são um. O fogo, o ar, terra e água do seu corpo é da terra. É de Virgo, né? É da matéria terra. Virgo é a matéria terra, a bola, o planeta. E a essência espiritual é Gaia. Vamos ter essa consciência, esse conhecimento. Então, quando, por exemplo, há um tremor, esse tremor, lembra disso? Esse tremor, esse chacoalho, isso não é feito por Gaia, é Virgo. Virgo está se ajustando frequencialmente, tá? Para acompanhar a Gaia. A energia do espírito de Gaia está na 7ª já, gente. E Virgo está na 5ª se ajustando. Por quê? Nós fazemos parte dela. Nós fazemos parte dela, então a gente é tudo meio âncora, né? Não deixando ela subir tão rapidamente. Então, de vez em quando, ela, que nem cachorro molhado, dá uns. Por quê? Porque ela escolheu uma densidade muito, né? Uma frequência muito mais elevada. Então, vamos lá? Ei, tudo bem? O pessoal que está chegando, que faz tempo que não vem, seja bem-vindo. Inspira, sente o ar entrando pelas suas narinas, vai deixando seu corpo confortável, perceba o peso sobre a cadeira. Depois vai ter meu WhatsApp, depois você manda mensagem, não precisa mandar agora. Daqui a pouco o pessoal vai colocar aí meu WhatsApp de novo para você, depois que acabar a live, mandar, se você tiver interesse, se você quiser fazer alguma coisa, beleza. Mas agora é você, tá? Então, feche seus olhos, inspira profundamente, solta o ar, vai relaxando. Cada expiração, você relaxa ombros, pescoço, e o seu corpo vai ficando confortável, vai entrando no modo de imobilidade. Quando o corpo está confortável, você fala assim, nossa, ele está tão quietinho, está tão confortável. Lembra? Faça isso. Entra num modo de conforto para ficar quietinho. Porque enquanto você está mexendo, coçando, mão para lá, mão para cá, você não está simplesmente num processo de recebimento maior que poderíamos estar. Então, nesse momento, vai levando a atenção para a respiração, para o seu tórax, abdômen. A cada inspiração tudo se expande, expiração contrai. Fica nessa consciência e atenção para o seu próprio ser. E com isso você vai mudando sua frequência. Enquanto você está colocando o ar, percebendo ele entrando e energia saindo, você está trocando e está subindo. Então vai fazendo isso, porque quanto mais elevado estiver você, mais fácil está para receber. E eu vou me preparando aqui para poder trazer as energias.
E aí a energia começa a chegar, o fogo cétuplo trazido pelos dragões solares, pelos sagrados, pela força dos sagrados Elohim. E é tão mágico isso, né? Porque vocês estão aqui, estão recebendo, outras pessoas vão receber depois. Só que essa energia, ela chega para esta realidade, para esta realidade. Então, quem vai receber, além de nós, toda uma realidade, toda uma realidade. Então, toda a energia do fogo vem, os dragões vêm para fazer o trabalho deles nesta realidade. Então, toda vez que você abre, né, como membro da ordem, o portal para que essas frequências transitem por essa realidade, nós estamos fazendo com que essa era da liberdade realmente aconteça, nós fiquemos completamente livres do inconsciente coletivo. Esse é o momento da liberdade maior do ser. Atingir esse nível é se libertar do inconsciente coletivo. Tudo que nos afasta da essência divina que somos. Melquisedeque traz uma frase aqui, estava anotando até, porque vai para a apostila. Ele diz assim: ser luz, consciência e amor, que é o que o fogo cético trabalha, trará liberdade ao ser e ancorará a verdade em cada um. Então, quando nós falamos de verdade, nós estamos falando da verdade maior que existe. Porque a luz traz isso. A luz, quando você coloca a luz sobre algo, ela traz exatamente isso. Você enxerga aquilo como verdade, como uma verdade que é. Não para você mudar, mas para você escolher diferente. Se eu enxergo que uma pessoa que está ao meu lado verdadeiramente não está na mesma faixa vibratória que eu tenho que me honrar, eu tenho que escolher ser livre. E eu sou livre, então eu escolho mudar. Eu escolho, por exemplo, abrir mão de um relacionamento, abrir mão de, seja lá o que for o relacionamento, ok? Pela minha verdade. Lembrando que eu já trouxe que quanto mais você tenta se encaixar, você está na verdade do outro, porque aquilo é verdade para aquela pessoa naquele momento, naquele tempo, você se desgasta e adoece. E alimenta o inconsciente coletivo.
Então, a partir do momento que ele traz isso como sermos e criarmos essa verdade em nossas vidas, nós paramos de criar sofrimento. Nós paramos de criar sofrimento porque você se afasta do inconsciente coletivo. Você vivendo a sua verdade, a vida é plena. É plena. E você não se desgasta tentando se manter. Então, o que é o envelhecer? O que é a doença? É você se encaixar em frequências que não fazem mais parte de você. Observem. Essa palavra que vem dele toda hora. Observem, observem. Não tragam, eu vou fazer isso, amém. Não, observem. As pessoas tentando se encaixar em trabalhos, em imagens, em. Ele está falando paradigmas. Só adoece. E de vez em quando acontecem coisas pesadas para elas. Tipo, um assalto, um acidente. E aí ela para. Ela para. E aí ela, muitas vezes, observe, ela se afasta, ela se afasta, ela se, ela se coloca num reduto dela com ela mesma. Por quê? Porque aquele ambiente externo não é a verdade para ela. Porque quando esse ambiente externo, ele está falando, quando esse ambiente externo é a verdade para o ser, ele só se expande. Veja uma árvore quando está num terreno fértil e sol e água. Ela só cresce e floresce e frutifica. Olha que lindo isso. Ele está me mostrando uma árvore gigante. É isso. O quanto que nós não estamos vivendo a nossa verdade. E às vezes, viver a nossa verdade chega o seu limite aqui. Aqui sou eu. Aqui eu digo não. Mas as pessoas, não, mas é meu filho, não, mas é meu marido, não, não. Não funciona assim. Estou como esposa, estou como mãe, estou como protetora, estou como. Não sou. Sou essência. Essa é a verdade. Para nós sermos livres, precisamos viver nossa verdade. Deixa essa energia chegando, deixa ela trabalhando. Ela não para. Quando ela chega, os dragões podem voltar, tá? Mas o fogo fica. Então, toda a frequência que você recebe, ela vai. É como um som, né? Um som alto. Ela vai ficando ela vai ressoando dentro de você, vai repercutindo, é outra palavra que ele trouxe, repercutindo dentro de você. Então você recebe e aí essa energia vai repercutindo, ela vai quebrando coisas, padrões, você vai conseguir enxergar coisas.
E as próximas escolhas serão diferentes. É isso que o fogo sépulcro traz. Traz um discernimento para nossas próximas escolhas. Mas isso está nas nossas mãos. Nós temos o livre-arbítrio. Se nós não estivermos presentes, nós vamos no automático. A pessoa fala e você, tá, tudo bem. Não tá bem. Mas você não fala porque dá trabalho. Então também não reclama. Não reclama. Porque o que eu reclamar? É clamar a Deus. Reclamar é clamar a Deus. Mas se eu não estou como Deus nessa situação, não tem como pedir ajuda de ninguém. Eu estou me afastando de Deus, estou virando as costas. Porque a essência pode dizer não. Não precisa brigar, gente. Pode dizer não, agora não. Agora eu estou ocupada. Não, nesse momento não. Sabe? De repente a pessoa começa a se tocar. Peraí, o que tem de errado? Você não quer mais fazer isso? Não quero. Pronto. Percebe? Você amaciou a coisa. E é importante isso. Se dizer um não categórico te mexe demais com você, vai paulatinamente, sabe? Não precisa mentir, mas olha, eu estou ocupada, hoje não vou ter tempo. Vai. De repente a pessoa para de pedir, a pessoa para, percebe, porque nas suas palavras vão a resposta. São frequências. Outras pessoas estão tão acostumadas que elas não vão. Vai chegar um momento que ela vai chegar e vai fazer essa pergunta. Mas você não quer mais? Você vai falar: não quero. Eu escolho não mais. Pronto. Se houver reações perante isso, gente, entenda que a reação é daquela pessoa, tá? Ela estava mamando e você tirou a mamadeira da boca dela. E ela vai chorar, assim. Porque ela estava muito bem acostumada. Mas quem deu o costume fomos nós. Quem tem que fazer a parada é a chupeta que a mãe dá para um bebê, para ele não chorar, e depois ela fica dramaticamente sofrendo, porque ela vai ter que tirar a chupeta dele, né? Se fosse assim, nós estaríamos de chupeta até hoje. Então, inspira agora, perceba seu corpo, não sai correndo, olha para isso, deixa essa energia. O fogo chegou, a frequência chegou, ela está agindo. E vai percebendo, sabe? Vai percebendo aonde isso está trabalhando com você, aonde isso está ali gradativamente tecendo algo novo, sabe? Algo novo está sendo tecido. Uma forma de olhar para a pessoa diferente, de olhar a sua vida diferente, está sendo tecido. É assim que o fogo trabalha, em compassividade conosco, amor conosco. Pessoal, olha, então, tenha um final de semana maravilhoso. Escolham estar presentes a cada momento. Quem quiser me mandar um WhatsApp perguntando mais, se tem esse chamado no seu coração da ordem, me manda, tá? Me manda. A gente vai colocar aí o telefone e você manda o WhatsApp. Fala, ou então, se não tiver agora, se você assistir depois, lá no próprio YouTube tem a conexão. Vai lá, sabe? Vai lá, me manda. Às vezes você tem uma pergunta que é importante você ter essa clareza, né? Então, às vezes a pessoa tira a conclusão, mas não é momento, não vai dar para fazer. 9251, não tem acho que ninguém aí, 1727. Esse é meu WhatsApp. Então, manda para mim.
tá? Manda, pergunta, tira dúvida, é melhor do que ficar com a dúvida, tá bom? Namaskar, pessoal, gratidão de você estar aqui, de me seguir, seus likes, tá bom? Gratidão, pessoal. E a gente se vê na semana que vem. Estou escolhendo.